Eu acho que eu sou um ator frustrado. Eu tenho uma inveja desses grandes atores que representam uma multidões, aí Tônia Carreiro, Fernanda. Eles brincam, eles gostam, ficam tensos. Fernanda também fica nervosa. Todos com quem eu contracenei, todos com Madame Morrinot, todos ficavam nervosos. Mas eu fico sempre nervoso, então eu não posso fazer. Televisão já é mais tranquilo, porque eu sei, qualquer coisa que haja, corta. Então, como tem o corte, eu naquela esperança, então, aí a gente não erra, né? Mas teatro você não pode errar. Quando eu trabalhava em Goiás, dirigindo uma rádio lá em Anápolis, eu tive uma sensação muito estranha, que lá era Planalto, então as torres têm 30 metros para o avião não bater nas torres. Eu dirigi uma rádio lá, a Rádio Imprensa de Anápolis, e a torre apagou, a luz falhou, queimou a luz da torre, e ninguém teve coragem de trocar a lâmpada. Eu falei, meu Deus, isso é coisa idiota, que coisa ridícula, vocês são umas bonecas, me dá essa lâmpada aqui. E subi. Bicho, quando eu cheguei nos 20 metros, eu falei, eu dependo de mim mesmo. Eu estou com esse negócio na mão aqui num abismo. Eu olhava para o céu, via as nuvens passando, tinha um problema da vertigem. E se acontece alguma coisa, quem pode me ajudar? E no teatro eu tinha essa mesma sensação, de desespero. Eu estou aqui agora, e se falhar, e se eu errar, e se eu esquecer o texto, quem pode me ajudar? A responsabilidade, a companhia, entende? Então sempre o sofrimento era maior do que o prazer. Aí eu falei, eu não posso continuar. Então eu sou um atorzinho frustrado. Quando eu fui para a Rádio Jornal do Brasil, eu fiquei 10 anos lá, eu tive uma ideia de fazer um programa que chamava Noturno, que era entrevista com as grandes personalidades. Eu comecei a perceber que a imprensa não tinha subsídios para me dar. Eu ia procurar sobre a vida de Patapí Silva. Era muito pouco que existia sobre Patapí Silva. Aí eu lia certas críticas dizendo que Pixinguinha era um plagiador, que era totalmente... ele copiava a música norte-americana. Eu falei, não pode ser. Como é que um homem que faz carinhoso, que faz lamento, copiou de quem? Isso é um chorinho, uma manifestação tipicamente carioca. Ele era acusado de jazzista. Aí eu comecei a ter medo da imprensa. Eles pegam foquinhas para fazer entrevistas com as personalidades. Então eu falei, para eu ter noção das coisas, eu prefiro acreditar na mentira do artista do que na mentira do crítico. Ou pelo menos na versão do artista que na versão do crítico. Porque para mim o crítico quase sempre é um artista frustrado. Então eu falei, bom, eu vou na toca. E gosto de ir na casa. Porque na casa você vê o tapete do cara, de que maneira ele olha para a empregada, de que maneira ele olha para o filho, como é que ele trata a mulher, as coleções que ele tem, entende? As pausas que ele dá, o que ele serve para você, os objetos dele. Então eu comecei a me interessar e tinha esse programa de entrevistas. Eu vou na casa, o sujeito pega esse material e vou sempre seguir o que ele fala. Eu preparo a minha pauta, mas eu faço a primeira pergunta, primeiro em Ravache. Quando eu fiz a entrevista com ele, eu preparei 60 perguntas, não fiz nenhuma. Porque eu fiz a primeira, ela deu uma resposta tão maravilhosa, eu fui atrás da mulher. E fiz uma entrevista sensacional com ela, só calcado nisso. Foi mais uma curiosidade pela falta de informação que eu tinha, que a gente não tem ainda não temos memória. Quantas dúvidas tem por aí que você não sabe ao certo, versões de músicas, como é que o ator começou. Sabe, eu acho a imprensa, o quarto poder, é uma faca de dois gumes. É benéfica por um lado e muito perigosa por outro. Dentro de cada entrevista, às vezes para deixar a pessoa mais tranquila, porque cada vez, eu nunca sei, às vezes quem eu vou, quer dizer, alguns eu sei, conheço, de folha e fogão, mas tem certas pessoas que eu não conheço. Como quando eu fiz a entrevista com Paulo Vanzolini, de repente foi um suspense, foi uma coisa estranhíssima que aconteceu. Eu vou jogando meus casos, aquilo que eu gostaria de escrever, mas fico com muito medo de falar eu. Então, às vezes, para deixar a pessoa mais à vontade, para dar um exemplo que aconteceu comigo, para ver se a pessoa tem um exemplo parecido para ela poder se abrir, eu vou dando meus recadinhos assim, sabe, de uma maneira meio sutilzinha, eu vou contando. Quer dizer, você pode reunir
vários contos em várias entrevistas que eu fiz. Paulo Vanzolini, eu fiquei apavorado, rapaz, porque eu não conhecia, está muito preocupado, eu acho o cara maravilhoso, ele é cientista, né? Ele é um naturalista, ele é diretor, era diretor do Instituto Butantan em São Paulo. E foi muito seco no telefone comigo, fiquei um pouco preocupado. Estava frio, ele marcou lá no museu que ficava na Avenida Nazaré. De repente marcou às 6 horas, quando eu cheguei está tudo apagado, só tinha uma luzinha acesa no 3º andar. Eu falei, é ele. Aí eu tomei um conhaque, atravessei a rua, bati na porta, claro que a porta rangeu, né? Um corcunda, rapaz. Eu falei, eu vim fazer uma entrevista com o Dr. Paulo Vanzolini, me chamo Simão Cury. A porta rangeu, né? Fui andando só aos passos. Tamanduá empalhado, jacaré, umas múmias assim. E eu já fiquei achando esquisito, elevador verde imenso, né? Eu entrei, fechou tudo escuro. Eu acendi o isqueiro, cheguei naquele corredor, vi aquela restazinha de luz. Fui. Quando abri a porta, estava um senhor gordo, suando, assim, ó. E apontando assim para a língua. E eu apavorado, com medo de pegar aquela doença. Falei, eu sei o que é isso. Era o homem, rapaz, estava tendo um ataque de malária. Na hora que eu cheguei. Aí ele fazia assim para não deixar que ele mordesse a língua. Ele melhorou de história, daqui a 17 minutos eu vou ter um outro ataque. Você segura a minha cabeça e não deixa eu morder a língua. Eu já preocupado com aquele outro ataque. Cercado de cobras por todos os lados. E uma entrevista fascinante. Ele me contou como foi feita a música Volta por Cima, Ronda, contando com detalhes. Isso que é gostoso, como foi feita cada música. Sabe o que eu noto nessas entrevistas todas? É estranho isso. Tanto do músico quanto do ator, principalmente do ator. A grande companheira dele, sabe qual é? A solidão. Agora, eu fui uma criança esquisita, assim, muita imaginação, tive muita imaginação, eu gostava muito de ficar no meio das galinhas, porque antigamente a gente morava em casa, com um quintal, lá em São Paulo. Eu nasci na rua Lavapés. Então tinha um quintal e eu vivia com piolho de galinha, porque eu adorava ver o relacionamento da galinha com os galos, os ovos. E tinha um carneiro muito meu amigo. Adorava o carneiro. E foi a primeira lágrima que eu derramei na minha vida que eu me lembro. Chegou na véspera de Natal, o carneiro sumiu. E era meu melhor amigo, né? E eu falei, eu não entendi, não está chovendo, por que mamãe deixa eu brincar no quintal? À noite serviram um carneiro. E eu, sem ter noção de nada, eu não pude comer aquela carne. Eu não sabia que mataram um carneiro, mas eu senti que eu não podia comer aquela carne, eu estaria comendo meu melhor amigo. Foi a primeira desilusão que eu tive, foi com esse carneirinho. Que eu dormia, ele servia de travesseiro para mim, era o meu melhor amigo, era o carneirinho. Essa é a imagem de criança que eu tive. E foi muito buriçoso, por isso que eu fui interno, né? Eu tive interno com os franciscanos, no Colégio São Bento, no Colégio São José, com os maristas, São José maristas. São João del Rei com os franciscanos. Foram 4 anos. E com os beneditinos aqui no Alta Boa Vista, que aí é o único ponto de referência que eu tenho na minha vida, são 2. Um é o Colégio São Bento, no Alta Boa Vista, que é uma beleza. Eu vi quando o padre pintou os afrescos nesse colégio. Tem o dormitório, a minha cama, tem a sala de engraxate, onde eu ficava de castigo. O campo de futebol, que tudo diminuiu o tamanho, né? Eu achava a piscina imensa. Quando eu fui ver, meu Deus, é um tanque. E uma casa que nós moramos em casa, até 10 anos atrás, é uma casa que existe em Copacabana. Uma casa imensa, com 4 quartos, aqui na Praça Aracubitiá, que é o ponto de referência que eu tenho do Rio de Janeiro, de 50 anos atrás. Você sabe que tinha Saputi aqui, essas ruas transversais, aqui no da Atlântica, eram recheadas de Saputi, abil e carambola. O progresso jogou isso tudo fora. Todas as casas eram de quintais, todas, com balanços. A TV tem esse problema, né? Por exemplo, o Carlos Kreber sempre era o padre. O Fregolente sempre era aquele cara, Nelson Rodrigues. O Jesse Valadão, um mau caráter. Eles rotulam. Cismaram primeiro que eu era mordomo. Aí eu já não quis, eu quero subir na vida, né? Aí passei a ser advogado. Terno, gravata, óculos, para dizer como é que... Ah, eu não desisti. Me mataram também em Sangue e Areia. Eu fiz aqui, quando a Globo inaugurou, eu achei muito bonito que eles disseram assim, aqui só qualquer ator vai ter que se submeter à peste. Seja lá quem for, tem que se submeter à peste.
nós fizemos 8 testes de memória visual, de memória auditiva, de interpretação, de improvisação, e eu consegui o primeiro lugar. Quem tirou foi o segundo, foi o Lafayette Galvão. Conhece o ator? Interessante, gordinho. Mas na hora, de repente, a coisa mudou, o esquema mudou, e eu fiz a primeira novela da Globo, fui eu que fiz, papel principal, direção do Graça Mello. De repente eu fui convidado para fazer Sangue e Areia. Mas como ele não era nem bonitinho, nem charmoso, colocaram o Cláudio Marzo. Me mataram no 4º capítulo. Aí eu vi, eu não tenho. É enfermo da minha passagem na televisão, né? No momento que você domina a cultura de um país, você domina esse país. Então, de repente, eu fico muito preocupado que nós temos grandes artistas que não são reconhecidos. Olha, morreu Pedro Caetano. É com esse que eu vou sambar até. O cara fez músicas assim, sensacionais. Saiu assim uma notinha desse tamanho. Morreu Dulcília de Moraes, ela conseguiu aqui um trecho na sessão de mortes, ou talvez aqui uma coisinha ou outra ali. A mulher que revolucionou o teatro brasileiro durante 3 décadas. É um nome nacional. Se você perguntar a qualquer jovem... Olha, nos Estados Unidos morreu Richard Rodgers. Blue Moon, lararari, with a song in my heart. Ele fez Salto Pacífico, quer dizer, vários musicais, Carrossel, Noviça Rebelde. Larirarari, lararara. Morreu Richard Rodgers. Aí a televisão americana foi na Feira Livre, foi no restaurante do subúrbio, foi no lugar mais pobre, foi nos lugares atapetados, requintados. Todo o povo sabia e dizia de cor as músicas de Richard Rodgers. Se você perguntar hoje quem é Zequinha de Abreu, quem é Pixinguinha, ninguém sabe. Os meios de informação, de comunicação, são também os grandes culpados pela falta de memória brasileira. Isso eu sou totalmente contra. Quando morreu o Gastão Formenti, que foi um cantor extraordinário, Maringá, Maringá, eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu tinha feito entrevista com o Gastão Formenti. O Jornal do Brasil não deu uma notícia, foi o Globo que pegou a minha entrevista do Jornal do Brasil, que publicou e deu o nome, baseado no depoimento da Simão Cury, sobre Gastão Formenti. Quer dizer, como é que você pode acreditar no meio de comunicação? Né? Como é que eu posso estar no 4º poder, que é a imprensa? Dominou o país culturalmente, você domina o país numa boa. Então é a boneca Barbie, é o rock, é o rap, de repente vem não sei o quê, eles vão inventando umas coisas e as pessoas recebem dinheiro para programar e programam. Você não tem uma emissora aqui no Rio de Janeiro que você possa ouvir que toca música de categoria. Não é só música brasileira, não. Toca uma música francesa, um Charles Aznavour, um Gilbert Bécaud, ou os que correspondem hoje, porque o Emílio Santiago hoje faz o que o Orlando Silva fazia. Um grande repertório de grandes autores. Nana Caymmi, Johnny Alf. Quem é que fala em Johnny Alf? Vai para a capa das revistas semanais, um assassino. O homem matou no cinema um jovem de 23 anos. Esse merece ir para a capa. Um homem que sonegou o imposto de renda, um homem que é o traficante, vai para a capa das revistas. De repente, uma Manélia Abramo não vai. Ou uma Tônia Carreiro. Paulo Otran. Entende? Glauco Rodrigues, esse pintor maravilhoso, gaúcho, um gênio. Scliar. Então, de repente, quem faz o bem não merece qualquer tipo de consideração. Parece que a imprensa é feita para vender jornal, então tem que ser aquela coisa sensacionalista. Sangue. Quando a TV Manchete anunciou a cores, o desastre, o incêndio no seu... O que é isso, meu Deus do céu? Eu acho que quem faz a coisa bonitinha, quem tem talento, quem tem a virtude, quem é casado, quem não é traficante, quem de repente não é toxicômano, sabe, quem não deve dinheiro, quem não roubou, isso não interessa. Interessa o mal que o mal vende. Quando eu vejo um gnu, eu vejo uma zebra, meu Deus do céu, eles vieram ao mundo para ser comidos pelos leões e pelas hienas. Por que os animais todos ficam em pânico, lutando pela sobrevivência, pela alimentação, e os predadores? Por que um animal tem que comer o outro animal? Será que Deus era uma pessoa tão perfeita? Por que ele fez isso? Por que de repente alguém nasce com talento e outro sem talento, um com mais talento do que o outro? Eu não consigo entender. Eu acho que religião não tem nada a ver com Deus.
Eu tenho muito medo das religiões. Eu tenho muito medo mais ainda das seitas. Essas, de repente, as pessoas se suicidam em massa. E essas que falam em nome de Jesus. A palavra Jesus está gasta já. Eu já ouço Jesus, já não me soa legal como soava antigamente. Quando morreu Elis Regina, eu era muito amigo dela. Ela fazia moranga, colocava camarão dentro com conhaque, fazia isso para mim, eu adorava. Então toda vez que eu ia à casa, ela fazia isso para mim. E quando ela morreu foi um choque para mim, aquele mau hábito das famílias verem televisão durante o jantar. Sempre foram notícias trágicas, né? E aquilo me assustou muito. Eu não sabia, eu nunca ouvi a Elis Regina com tóxico, nunca. Ela fumava cigarro com fio, tomava água, um vinhozinho, nunca falou, nunca achei ela estranha. E foi um choque muito grande. Me emocionou e eu saí da mesa, para ninguém perceber que eu estava chorando. Papai observou aquilo. Não disse nada. No dia seguinte, papai falou para mim: filho, papai acredita em Deus, mas não entende Deus. Porque hoje eu estou com 90 anos, ele morreu com 94. E não entendo porque ele me mantém aqui. Eu já vivi a minha vida, eu fui feliz a vida inteira, tenho meus filhos, estão todos bem postados na vida, eu tive sorte, tenho a minha mulher, mas eu não posso satisfazer a minha mulher, eu não posso comer aquilo que eu gosto, vocês têm que me dar banho, vocês têm que me ajudar a andar, eu não posso andar sozinho. Eu não entendo porque que Deus me poupa e levou aquela moça que morreu ontem. Olha a sabedoria árabe. Filho, papai deve ir antes de você. E você vai ser convidado para sessões espíritas. Os espíritos são bem intencionados, mas tem muita coisa que é blefe. Então vamos fazer o seguinte: diz o nome de um animal. Aí disse mandril. Escreve no seu papel também, filhinho. Diz o nome de um mineral. Eu falei topázio. Escreve, filho, topázio. Agora diz o nome de um vegetal. Eu falei mandacaru. Pronto. Guardou isso aqui e disse: filho, quando você for recebido, quando você for numa sessão espírita e disserem que estão com o papai, pergunta a nossa senha. Só vale se disser a senha. Eu fui em 6 sessões espíritas. Quando tocava nesse assunto, era uma barra pesada, diziam que eu estava cortando a comunicação com os espíritos, que tinha que ser com luz escura, que eu estava clareando. Eu sei que nunca ninguém disse. Não são essas 3 palavras, obviamente. É um vegetal, um animal e um mineral. Porque se eu disser para você, você fala: olha que ideia bacana do pai do Simão, mandacaru. Aí você fala para o espírito, o cara vem e diz para mim, eu vou começar a catequizar todo mundo, né? O dia que alguém disser para mim essas 3 palavras, eu largo tudo, boto uma batina e vou ser o segundo Jesus Cristo aí. Eu queria ser professor. Talvez fosse o meu sonho, se não fosse nada. Aquela pergunta que você me fez antes. Eu acho o magistério uma coisa muito gostosa. E eu vi um documentário terrível que mudou a minha vida. É um sequestro em Berlim. Numa avenida tal em Berlim, no dia tal, a temperatura estava assim, quase chovendo. Tem uma senhora com uma filha, e a filha vem segurando uma boneca, e ela está com 2 sacolas na mão. De repente vem um carro em alta velocidade, dessa cor, dessa marca, com 3 pessoas a bordo. Do banco de trás abre, pega a menina, bota para dentro do carro, a mãe fica desesperada, o cara avança, e esse sequestro foi assistido por 42 pessoas. Aí entrevistaram as 42. Nenhum depoimento ficou igual ao outro. Quer dizer, um fato que a televisão mostrou. Olha, o real é isso. Isso aconteceu. Nenhum dos 42 depoimentos era exatamente o que tinha acontecido. Como é que eu posso acreditar na história? Como é que eu vou passar para os outros aquilo que eu não tenho certeza? A gente não sabe em que acreditar. Esse exemplo desse filme me mudou muito a minha vida. Qual é a certeza que você tem? Hoje mesmo, se acontecer aqui, a gente for conversar, vocês forem conversar sobre o depoimento, eu duvido se perguntar a cada um de vocês, a coisa vai ser parecida ou igual. Porque a maneira que eu conto um caso para você, sem a sua imaginação. Você vai pegando o que eu vou te dando, os tijolinhos, você vai montando a maneira como você vê o Simão é diferente do Jorge vê o Simão, e a Márcia tem uma outra visão do Simão. Ele está mentindo, ele está se exibindo, ele está vaidoso, ele está preocupado, ele está tenso, ele é bom caráter, ele fez questão de dizer que era bom, será que ele é um safado? Sabe o que é? Eu acho que muda muito de pessoa para pessoa o tipo de sensibilidade, né? Talvez isso tudo que faça a vida interessante. Eu sei que pode ser piegas, até tem muita gente que vai achar que eu sou um alienado, porque nos dias de hoje, quem é que pode admitir que é feliz?
Jorge, vou dizer um segredo para você. Nunca na minha vida eu tive depressão, nunca tive um momento... Quer dizer, eu tive desilusões, assim, perdi um amigo, fiquei triste. Mas a minha vida toda, olha, quando eu acordo de manhã, eu falo, meu Deus, estou vivo. Sabe o que eu fiz outro dia? Eu vou tomar banho e vou sentir o sabonete. Que a gente faz tudo mecanicamente, né? A gente dirige o carro, faz a mudança, não senta dirigindo. Eu fui para sentir o sabonete. E me cheirava. Agora eu vou me sentar e vou sentir essa madeira de jacarandá. A gente não sente os móveis, o mármore, a visão. Entende? Então, fazer xixi é de uma importância capital. Tomar água, ver. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita, tão perfeita como o enxergar. Quem tem olhos não pode se matar, acho uma estupidez. Então, também eu nunca entrei de cabeça. O relacionamento amoroso. Eu vou dando aos poucos o que eu vou recebendo. Porque eu vi exemplos dos outros, falei, isso não pode acontecer comigo. Eu teria medo, de repente, de ser isso. A mulher traiu, então o cara achou que o mundo vai acabar. Então, eu nunca tive essa oportunidade de ser infeliz. Eu não sei o que é ser infeliz. E eu não entendo muito a infelicidade de certas pessoas. O Carlos Kleiber era um homem que foi muito meu amigo, esse grande ator. Ele nunca admitiu que era feliz com medo de perder a felicidade. Bom, se eu não tenho, eu não posso perder o que eu não tenho. Então ele fingia que não era feliz, com medo de ser infeliz. Eu não tive medo, eu acho que nunca tive problema, nunca tive uma grande perda. Meu pai foi com 94 anos fumando 3 maços de cigarro por dia. Fumava Saratoga. Mamãe foi com 80 anos. Ela fez assim e foi. Entende? Perdi um grande amigo, que foi o Carlos Kleiber, com 65 anos. Quer dizer, eu não tive, assim, motivos... Quer dizer, eu fico com pena do que acontece com o país, né? Isso me dá uma pena, mas eu estou com 62 anos, estou careca disso. Eu não acredito na política. Eu acho que nós não temos solução. Eu vejo tudo de uma maneira muito negativa. Nesse sentido, eu poderia até ser infeliz por causa disso, mas não sou. Porque eu estou vivo, tenho meus amigos... torço pelos meus amigos, estou sempre no meio de roda. O que eu recebo de convite diariamente, eles acham que eu sou alto astral. Entende? Também não vejo motivo para ser baixo astral, né? Então, eu sou feliz, aliás, sempre fui feliz, sempre. Foi uma tônica na minha vida, foi a risada. E quem está perto de mim rindo também.